Olá, alinhados! Tudo bem com vocês? Eu sou Ema Bacarim, mentora de relacionamentos, também conhecida como adestradora de maridos, e estou aqui com meu amado marido do meu lado. Sou eu, Félix, o adestrado. Disseram que eu lavo, passo, pinto e bordo, mas, na verdade, a gente faz muito mais do que isso. Então, sou Félix Costa, facilitador organizacional, e a gente está aqui junto nesse novo modelo de trabalho para essa galera e trazendo alguns temas, né, mano? E é interessante que tem gente que sonha em trabalhar com o marido e com a esposa, não tem? E tem gente que tem verdadeiro arrepio, né? Verdade. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Esse assunto maravilhoso que vai interessar muita gente é quais os desafios do trabalhar a dois? Será que tem desafio? Para poder convergir e não nos deixar mentir sozinhos, nós convidamos um casal muito 10, um casal especial, que a gente mora no coração e já estão juntos há um bom tempo. E são empresários. A gente admira demais, porque profissionais como eles a gente conhece poucos, principalmente na área de podcasts. Os nossos mentores do nosso podcast Bem Alinhados. Danilo e Tabata. E aí, gente? Muito obrigado por estar aqui com vocês. Vocês não são só bem alinhados, mas já são bem amados, tá bom? Que bom. Então, obrigado por essa oportunidade. Bora fazer acontecer. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Você sabe que eu amo vocês, né? Então, A gente sabe. Legal. Depois de umas bronquinhas que de vez em quando precisa, acerta aqui, acerta ali, olha o horário e tal, estamos aqui para um episódio muito especial para ouvi-los e aprender com vocês e compartilhar, né? Compartilhar experiências de casais que trabalham juntos, o que é facinho, né? Como eu falo, eu tenho que brigar com alguém, já que eu não posso brigar com a Tabata, né? Então eu brigo com outras pessoas. Então dessa vez é com vocês, Murilo, entendeu? É com as pessoas que eu brigo, porque com a Tabata não dá. Isso é trabalhar em casal, não é? Legal, interessante, legal. Porque quando é funcionário, quando é sócio, aí os riscos são maiores, né? Maiores. Agora com marido e mulher, aí não, né? Porque a gente pode resolver de outras formas. Né? Eu diria que o risco é muito mais elevado. E, portanto, o nível de responsabilidade para lidar também é grande, né? Porque a gente não demite marido e mulher. Né? Mas brincadeiras à parte, o que levou vocês a decidir começar uma empresa e manter uma empresa há 20 anos, né? O tempo aí. O que fez vocês terem essa inspiração, essa motivação de ter o negócio de vocês juntos? Eu acredito mesmo sendo casados. Exatamente. Eu acredito que a vontade de estar mais tempo juntos é que fez criar a empresa para passar o tempo de trabalho também junto com ele. Porque não idealizamos um negócio para ganhar dinheiro. Idealizamos um negócio que já era o que a gente fazia, estando juntos no mesmo ambiente, porque a gente trabalhava junto, mas para alguém. Então, a gente uniu o útil ao agradável, pelo menos para mim é isso. A gente uniu a questão de trazer a empresa de marketing para a gente trabalhar e passar o decorrer do tempo, o período todo, juntos. Foi a decisão de, vamos nos sufocar? Aí é aquela história. Não sufocou ainda, né? Não? Será? Não vai sufocar. Aí eu já lembro daquela música, e nessa loucura de dizer que não te quero, entendeu? Porque é aquela questão assim, ai, como eu amo, ai, pelo amor de Deus, entendeu? Mas é engraçado porque todo mundo acha, né, e tem quase a certeza que quem é bravo é a Tabata, né? E eu acho que no trabalho quem é mais bravo sou eu. Eu acho que eu sou um pouco mais
radical. E eu consigo separar o trabalho do relacionamento, né? Então, acho que desde sempre eu consegui E separar. como que você faz isso? Conta pra gente, porque assim, Loucura. separar algo inseparável, né? Casamento e trabalho, é uma coisa que muito doida, né? Como é que você faz? Como é que no teu sistema funciona isso? Eu tento ao máximo, assim, eu brigo demais com a Tabata sobre trabalho, né? Eu sou chato com muitas coisas e não tenho vergonha nenhuma de falar. Só que eu tento, quando isso acaba, eu já vou ali, eu já abro um vinho, eu já chamo ela pra tomar alguma coisa, vamos cozinhar. Eu tento distrair a cabeça dela pra ela esquecer que aquele Danilo que tava no escritório bravo não é o marido dela que tá aqui agora pra fazer alguma coisa. A gente teve um caso muito legal, quando a gente era mais novo, e a gente quebrou um pau dentro do escritório da agência. E meu irmão, acho que tinha uns 18 anos, 17 anos, e trabalhava com a gente, e ele quebrou um pau. E aí ele ficou desesperado dentro do escritório. Aí o que aconteceu? Fechamos a porta, eu e a Tata damos uma mão pro outro, atravessamos a rua, entramos no carro, demos um beijo, descemos pra casa. O meu pai me ligou à noite e falou assim: o seu irmão tá super preocupado aqui falando que você é louco. Você e a Tata são loucos. Que vocês estavam brigando. E ele falou que ele tava desesperado, vocês brigando, de repente vocês entraram no carro, se beijaram, tá? O que aconteceu? Eu falei, nada, brigamos no trabalho. O trabalho fechou a porta do trabalho, ficou lá e a gente pegou o carro e veio pra casa. Legal. Então, assim, eu tento ao máximo. Claro que às vezes não dá, né, amor? Às vezes a gente fica E uma ambos faísquinha. conseguem Pra fazer você, isso? Para você isso é fácil. E para você, tá? Então, ele já usou a palavra errada. Tentando, porque quem tenta não consegue. Então, eu acredito que ele mais novo, era muito mais fácil ele ligar e desligar essa chave. Agora, com o passar dos anos, está mais difícil desligar. Por que será? Então, Vamos pôr na mesa. Por que Putz. será? Isso. Antes de tudo, isso aqui é um grande lavador de roupa. pera aí, eu quero só saber se a gente vai trocar o nome do Bem Alinhados para o Bem Enrolados ou Desalinhados. Desalinhados. Você que está aí nos acompanhando, me permita, você que está Com nos toda acompanhando, certeza. coloca nos comentários, por gentileza, se você trabalha ou não com o seu cônjuge e se é sempre um mar de rosas. Eu adoraria ver esses comentários, então, por gentileza, faça isso. Se vai Isso é lavar muito roupa legal. suja, vamos pedir o patrocínio da Uma. Então. Interessante. Muito interessante, porque o Danilo disse que ele consegue, depois ele tenta separar, mas parece que não é tão claro assim para todo mundo que está em volta. Acho que para ele acredita que consegue separar. Mas para você, Tabata, ele consegue separar mesmo? Ele tem se tornado bem inflexível com o passar dos anos. Ele era mais flexível antigamente, então sim, esse ligar e desligar a chave ou se tornar reativo ou não com relação ao que é trabalho, o que era relação, era mais fácil antigamente. Hoje em dia já dá aqueles raios. Mas Legal. eu... E tem uma coisa que me vem, desculpa te cortar, Imagina. Danilo, porque assim, me parece que vocês começaram com um trabalho e hoje tem outro trabalho. Com o tempo, parece que algumas coisas mudam, né? Eu falo porque eu e a Adelina começamos de um jeito e no decorrer do trabalho a gente foi mudando para tentar ajustar o nosso jeito. E encontrando o real lugar de cada um, né? Nós demoramos aí uma temporada, alguns anos. Não, é sério, demoramos um tempo de amadurecimento para definir o que é o seu lugar, o que é o meu e confiar que o outro daria conta daquela área e cada um no seu lugar. Vocês notam isso também? Ou não? Noto. É o que eu ia falar. Eu acho que a tecnologia, para esse lado, prejudicou demais. Porque a Tabata vive trabalhando. À noite, ou ela tá no celular. Então, assim, eu acho que para mim, às vezes, essa chave eu não consigo desligar tanto, porque a hora que eu vou fazer alguma coisa, ela está trabalhando. Então, se eu já estou irritado com algo que aconteceu no trabalho e ela está trabalhando, eu não consigo, acho que, Já separar. emenda. Porque às vezes assim, pô, Tabata, vamos tomar um vinho, vamos fazer alguma coisa, ela tá lá no celular. E esses dias eu tô cobrando muito ela. Eu falei, olha, eu sei que você tá fazendo, ela tá numa fase de fechamento de mentoria, então assim, eu sei que ela tem que dar esse atendimento, mas eu falei, mas você precisa desligar um pouco, porque às vezes eu tô falando com ela, ela não tá nem prestando atenção, e eu já falo pouco, vocês me conhecem. Então, e às vezes só que ela não está prestando atenção, porque ela está no telefone, então ela está almoçando no telefone, ela está jantando no telefone, então acho que isso pode sim ter dado esse lapso, que é onde ela tá falando que eu não consigo separar tanto como antigamente, vem do que vocês falaram. A profissão muda, a jornada muda, então acho que assim, às vezes a gente tem que entender um pouco isso olhando de fora. Tem que pegar um drone, sobe ele, olha por cima e vê o que tá acontecendo. E o Danilo, ele
preza por tempo de qualidade. E eu já sou multitarefa. Eu tô no tempo de qualidade, eu tô prestando atenção, falsa atenção, porque não é aquele gostaria, entendeu? E tô também sendo dinâmica porque eu tô resolvendo outra coisa. Então, para ele, isso eu estou falhando. Enquanto para mim, eu estou sendo super, porque eu tô fazendo várias coisas. Sim. Mas não estou 100% para ele como ele gostaria, entendeu? E mais que nunca, né? O nosso jeito de funcionar vai ficando cada vez mais evidente, aquilo que a gente gosta, do jeito que a gente funciona. E Né? Então, é muito interessante. Desculpa, eu te cortei, né? não? Muito interessante vocês falarem da atenção, né? Porque a Tabata está lá numa necessidade maior, fechamento de novos grupos de mentoria e tal. Você compreendendo isso, você até cede um pouco na tua necessidade de atenção. Digamos que você está mais flexível porque você sabe da necessidade dela. Mas você quer mais atenção. Então, acho que precisou de um alinhamento. Aí a pergunta é, houve alinhamento para essa fase de fechamento de mentoria e você ter menos atenção? Ou não costuma acontecer, vai acontecendo o alinhamento no meio do caminho? Eu acho que nos últimos meses não tanto. A gente tá mais na faísquinha, vamos assim dizer, por causa de trabalho. A gente tá bem sobrecarregado, muitas coisas novas acontecendo, gravando demais, entendeu? Então, assim, eu acho que acaba não tendo isso. E daí, a hora que a gente dá aquela desligada, que eu acho que a gente vai fazer alguma coisa, a gente começa a ter isso daí, porque ela não desligou. Então, assim, eu acho que nisso tá rolando bastante. E nos últimos 60 dias que tá nessa pegada de gravar curso, gravar tudo, até o final de semana a gente não tá tendo. Ou a gente tá em curso, ou a gente tá fazendo. Então, eu acho que tá faltando um pouco, às vezes, disso. Eu não sei dosar. Eu preciso de tempo, a Tata, ela sabe, eu preciso de tempo de qualidade. Eu preciso sentar, olhar no seu olho e conversar. Esse celular tem que estar longe, porque se você pegou no celular 2 vezes eu tô falando, me irritou, e aí eu já saio andando, daí fica a criança birrenta. E no trabalho era assim, só que acho que a gente conseguia fechar a porta, trancou e acabou o trabalho. Agora não, o trabalho ele tá 24 horas com a gente, né? Ou seja, é mais desafiador que a pandemia, né? A pandemia foi leve pra gente. Porque hoje, para vocês conseguem não levar o trabalho para casa? Não, ele está em casa. Ele está em casa, ele começa tá em isso. casa. Eu acho Porque a nossa definição de qualidade de vida, o nosso luxo é quanto mais nós pudermos trabalhar de casa, melhor. Mas existe E tem uma uns coisa. ajustes, porque não é sempre que é possível. E se você parar para pensar, a gente está levando o cliente para a cama com a gente. Não, e às vezes... Você entendeu? Porque a gente está lá precisa- deitado e tá com o cliente junto. Então, não é mais só nós dois. Às vezes eu preciso falar com ele pelo WhatsApp, porque eu sei que ele está no telefone ou numa reunião online e ele vai ver minha mensagem, se Aqui for a algo gente tá fazendo isso urgente. direto. Porque assim, eu sou uma pessoa que... Não é que eu gosto de rotina, mas eu gosto de horário. O Félix já sabe, eu sou esse tipo de pessoa que gosta de horário. Né? Mas eu acho que você está certo. Eu gosto. Então, assim, pra mim, eu não abro mão de almoçar com a Tabata e com o Murilo, de ter o nosso momento família. E aí me irrita se tá todo mundo no telefone. Porque aí não é um momento família, então é melhor cada um pegar seu prato e comer num canto, porque se fala pelo celular. Eu acho que eu tento ter esses momentos que a gente tá... Eu gosto de assistir um filme com eles, eu gosto de ter esses momentos. Então, quando isso começa a pipocar, isso me irrita demais. E aí eu fico muito estressado com isso. E até aí eu discuto por qualquer coisa. Tipo, já não me deu atenção. Eu mostrei uma vez, não me deu atenção, eu saio andando. Daí ela tá ficando brava, porque tipo, você tá sendo criança, você tá saindo andando. Eu falo, não, cara, eu tô chamando, não tá me dando atenção, eu não vou ficar insistindo. Daí ela vem, não, agora volta aqui e mostra. Não é, o erro vem dos dois. Um tá chamando a atenção do outro, e aí a hora que dá essa faísquinha, dá um problema. Mas eu acredito que a tecnologia tá estragando isso. Porque não era dessa forma. Então, assim, a Tava tá ficando workaholic total, de novo. E isso é perigoso, porque ela está completamente acelerada e a gente já vê indícios de problemas que não tinham. Aí qual que é o nosso escape? Gravação de podcast, é lindo. Tanto é que esses dias eu mostrei pra ela. Eu falei, vem cá, olha você no telefone durante a gravação. Aí ela olhou pra mim e eu falei gravado. assim... Eu falei, tá gravado. Ela, mas eu tava falando... Não vem falar o que você tava fazendo. Mas você tá vendo que você está, sem perceber, você está. Por que acontece? Eu acho que isso é uma questão de quem atende o público.
quem tem mentoradas, quem tem pessoas... Porque chegou a mensagem, você olha... Eu tava escutando o Joel J esses dias e ele tava falando uma coisa muito incrível. Eu nem falei isso pra Tabata, falo agora, porque se você for pra brigar, vocês ajudam a gente. Já aproveita e já faz Vocês já me uma ajudam. sessão de mentoria Ele aqui. falou que aconteceu com ele fez e ele tá ensinando outras pessoas a desligar as notificações do telefone. Então, por exemplo, se você tá, mas eu estava fazendo tal coisa, eu estou editando um vídeo, então você desliga a notificação, porque chega uma notificação de alguém que te mandou uma mensagem, ou de alguma coisa, você para de editar o vídeo, você vai fazer outra coisa, e a hora que você vê, você já ficou lá no flow do telefone fazendo outras coisas. E várias vezes eu falo isso pra ela, porque isso aqui é um perigo. E eu trabalho com isso, gente, mas eu tô falando sério mesmo. Você entra num looping de Instagram ou de YouTube que você não sai. A hora que você vê, já passou 40, 50 minutos, você tá ali, ó. É um podcast que aparece, né? Alguma coisa que vem. Todas as minhas notificações de app, sistema, e-mail, enfim, menos WhatsApp, elas são todas agendadas. Eu coloco pro horário do almoço, meio-dia, e coloco para 6 da tarde. Porque daí eu só dou um panorama no que aconteceu. Tô falando de apps menos WhatsApp. Então, assim, É um bom recurso. O meu Instagram para 10 horas da noite, só volta a chegar a notificação às 8 da manhã. Eu tava com conversas ativas anteontem, 104 pessoas ao mesmo tempo. Então, assim... E aí não conversa comigo, eu não tenho direito de brigar. Aí Tá ele, falando com 104, aí ele quer pô. atenção. Eu tô falando o tempo todo com muita gente. Ele só tá falando comigo. Tá faltando ele chamar pessoas no WhatsApp. Aí, o Danilo... Eu ia até trazer assim, é interessante porque vocês vão falando e o Danilo traz alguns conceitos ou alguns princípios, família, tempo de qualidade, atenção, uma frustração por não ter, que tende a ser um olhar muito mais feminino. Eu tenho meu lado feminino Né? Que é aflorado. muito mais feminino. E a Tabata, né? Workaholic, trabalhando, fazendo e tal, que tende a ser uma tendência mais masculina, provedora e tal. E esse jogo de sensibilidade, intuição, percepção, realização é um lugar que precisa ser encontrado no casal, né? Eu acho que é uma coisa que a gente já viveu bastante, né? De ter que encontrar o que é que cada um soma, o que é que cada um traz, né? O momento, né? Porque a Adriana tem muito disso também. Momento certo, vamos almoçar, vamos almoçar, né? E aí quando ela fecha o momento do almoço e eu vou e ela não tá, aí sou eu que fico, você não me chamou? Não vai estar aqui? Então vem pra... E aí a gente vai encontrando um jeito de se ajustar. Essa percepção de o meu lado, da minha sensibilidade maior ou da minha praticidade também, como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês notam esse funcionamento? Você sabe que a minha chave virou assistindo um episódio de vocês, né? Sobre crenças, e teve mais um outro que eu me identifiquei muito a Tabata. A Tabata, ela deveria ter nascido homem, eu brinco com ela. Ela tem a masculinidade dela muito alta, mas eu acho que é o que foi implantado pelos pais nela. Que ninguém faça esse corte. Entendeu? Mas ela operou depois, tirou e ficou tudo melhor. E eu tô com ela. Mas Que ninguém faça esse corte. E aí eu comecei a entender isso, que são coisas que ela colocou, porque ela era muito cobrada, ela via a parte do pai e da mãe, e eu comecei a entender, mas também, assim, entender não é questão que eu 100% compreendi. A gente entende, mas não aceita Exatamente. 100% E daquilo eu que tento entendeu. fazer de uma outra maneira, porque assim, se eu coloco o meu lado masculino alto, a gente briga. Então, pra evitar briga, eu abaixo, entendeu? Então, às vezes, quando eu coloco, o que eu falei pra ela esses dias, eu falei assim, olha, eu tô tentando levantar e a gente vai acabar brigando, porque assim, se você não der espaço pra mim, eu vou querer ser mais autoritário, tipo, daí eu vou querer, a gente vai ficar disputando o ego que não precisa entre um casal, né? E principalmente entre sócios e que trabalham junto, praticamente fazem tudo junto, até sexo. A gente faz junto. Mas isso é bom, pelo menos. E aí... Pelo menos. Ufa! O melhor foi o pelo menos. Então eu brinco... Chupa essa manga agora. Eu brinco muito com ela e quando eu falo assim, dá uma baixadinha. Aí esses dias ela olhou pra mim e falou assim, eu acho que tá na hora de eu segurar um pouco o meu lado mais masculino. Eu falei, por quê? Eu não ligo de fazer almoço, de cozinhar. Eu sou um cara da paz. Só que também tem hora que
eu prefiro que alguém faça, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E aí a Tabata, às vezes, ela tá naquele momento que ela não tá fazendo nada. E aí eu falo, não, deixa eu ficar quieto, cuidando dessa parte aqui, e deixo ela nessa fase que ela tá louca. Só que essa fase louca dela não tá passando, já tá com muito tempo. Então é bom ela também olhar com outros olhos às vezes e falar assim, peraí, será que eu tô muito acelerada? Hoje ela tá fazendo um negócio comigo, aí ela falou assim, nossa, eu tô muito acelerada. Eu falei, vá, jura? Eu fiz 4 coisas ao mesmo tempo, em 3 minutos. Então a sua pergunta, eu acho assim, eu consigo enxergar, mas eu não estou conseguindo comunicar. Legal. Uma das coisas que a gente fala do Bem Alinhados, né? A gente sempre falou e traz aqui, e eu acho que a ideia, né, para quem está nos assistindo, é entender que não é só você que passa por isso. Todo mundo passa por isso. Né? Empreender, né, já é difícil. Empreender em casal é heróico, é hercúleo, né? É um movimento que exige um processo de autoconhecimento constante. E o que você falou agora há pouco, eu vejo, eu noto, eu percebo, né, que os insights que a gente trouxe te ajudou a ver, opa, é por aí, isso tem esses motivos. Então, nos dá mais compaixão, mais empatia. Mas assim, e aí, como que eu faço? Como é que eu lido com isso? Né? Então, esse jogo que a gente faz inevitavelmente no trabalho, porque precisa gerar resultado, também precisa acontecer em casa. Né? E o que é mais importante para a Tabata? É o trabalho dar certo para funcionar em casa ou é em casa dar certo para funcionar no trabalho? Minha prioridade sempre foi o trabalho. Legal. Então, aí que dói, entendeu? Pra ele. Porque eu sempre priorizei isso. Perfeito, porque isso para você é uma coisa importante. Né? Se o trabalho está rodando, está indo bem, está provendo... Daí tá tudo certo. Porque eu tô bem, porque a conta tá ok, entendeu? Porque daí em casa, vamos comer fora, vamos pedir alguma coisa, vamos, entendeu? Daí eu sei que tá tudo possível. Legal. E esse é um alinhamento, né, de vocês e para a mulher é bem isso, né? Tem a ver com o nosso instinto de proteção, de segurança, de as coisas estarem bem. Eu tive uma experiência de choque nosso trabalhando juntos, que foi uma época que eu era a gestora comercial da Evolucer, e eu ficava sabendo das contas que tinham a pagar e do que precisava entrar. E era uma época assim difícil e o quanto que aquilo era muito complicado. Eu ficava num estresse muito alto, sem limite de parada no trabalho, enquanto eu não fechasse aquilo que eu tinha determinado ou era necessário, eu não parava. E isso acabou nos afetando, né, amor? Sim. E tem uma coisa... Porque eu entrei naquele... E qual é a prioridade de cada um aí? Então, é interessante porque... Qual é o alinhamento de cada a casal, gente teve que né? aprender, e eu principalmente aprendi, que assim, o meu olhar sempre foi produção. Não importa o que eu vou gastar, importa é o quanto que eu tenho que arrecadar, o quanto tem que entrar para dar conta do que tem. E a D sempre teve um cuidado em como é que eu mantenho o que tem, como é que... Então, a Adriana tinha esse olhar mais de manutenção, então, contenção, onde vai gastar, o que não vai. Então, ela tinha esse cuidado e eu não estava nem aí. Eu gastava com qualquer negócio, o que precisasse investir. Eu sabia assim, quanto que a gente precisa faturar esse mês? Então, vamos embora. E aí, eu era mais da caça, de ir atrás, de fazer isso. Só que isso desestabilizava. Tá? Por quê? Porque eu também trabalhava muito, eu não dava atenção, às vezes eu sobrecarregava ela e exigia dela o mesmo movimento que eu, e ela não tem o mesmo movimento que eu. Então, até a gente entender o nosso jeito de funcionar, saber qual é o nosso papel, e tem coisa aqui no meio do caminho que a gente precisa de papéis de outras pessoas. E aí a gente vai entender que uma relação de trabalho tem outras pessoas que fazem parte do processo. Né? Faz parte. Então, assim, o casal precisa abrir espaço para isso. E uma relação de marido e mulher, às vezes, precisa de pessoas que fazem parte para nos ajudar a oxigenar a visão. Né? Seja um terapeuta, seja um conselheiro. O que eu consigo muito, Félix, tanto com leitura e consumo podcast demais, por isso que eu acho que hoje eu trabalho com isso,
eu vou pegando muitos insights e eu vou me colocando no lugar. Eu tenho a mania de me colocar no lugar do livro, me colocar no lugar dos insights para entender e também olhar de fora. Deixa eu ver, peraí, o que eu posso estar fazendo de errado? E quando começa a acontecer isso, que nem quando a bomba explode, a tal sai de cena. Quando dá uma merda muito grande, ela tem ela brinca que ela tem um retardo. Ela brinca que ela é o Rubinho Barrichello, né? Olha outro corte. Eu chego depois. Ela chega depois. Demora pra dar o negócio dela. Eu falo que eu tenho gagueira mental. Isso, essa palavra que ela usa. Que ela tem gagueira mental, que demora o tempo. Só que daí o negócio vai explodir, e aí explode, ela demora, é como se ela... Aí flutuou. Ela foi pro espaço, ficou lá, deu um rolê. Isso, e aí a batata tá na minha mão. Aí eu sou o cara que eu tenho que resolver. Resolver. E você é um resolvedor de problemas. Aí eu resolvo. Eu sempre resolvo. Só que daí é do meu jeito. Só que aí eu consigo resolver por quê? E Porque como ela é não... esse teu jeito? Não, aí é do meu jeito. Eu vou resolver. Entendeu? Eu vou pegar o negócio, lógico, nunca sem conversar com ela, mas eu resolvo. Então, só que quando ela tá na ação, ela não deixa eu resolver. Então ela se bloqueia. Quando a bomba explode... Nessa hora você tá na tua energia masculina e ela na energia Quando a bomba feminina. estoura, eu entro, né? Mas é o que eu tô falando pra ela, a gente tem que entrar nesse consenso, às vezes, porque assim, a gente precisa mais se comunicar em algumas coisas. Por exemplo, ela fala do workaholic, mas custa caro pra ela. Custou caro pra ela chegar na porta da escola e o porteiro da escola não liberar o Murilo pra ela. Porque não sabia quem era ela. Legal. Aí custou caro pra ela. Aconteceu. Vocês estão falando, me fez lembrar um executivo que eu estava fazendo um trabalho, um cliente, né? Que ele, altamente empreendedor, bem sucedido e tal, né? Conseguiu um espaço para ir na festa da escola do filho. E aí foi ver, né? Ele, a esposa, estava lá o filho. E o filho fez o desenho. O desenho dele, filho, o cachorrinho deles, a esposa. E ele viu que ele não estava no desenho. Ele falou, filho, e o papai? O papai está trabalhando. E eu, pronto. Aí quando ele viu isso, ele falou, opa, eu não estou fazendo parte da vida do meu filho. E uma coisa, Félix, que isso eu tenho orgulho de mim mesmo. Eu fui um pai presente pro Murilo, e hoje ele trabalha comigo, e eu fui um pai presente com ele, e eu não trocava nada. E sempre junto com o Murilo. Eu levava o Murilo trabalhar com a gente, o Murilo ia pro escritório, eu ficava com o Murilo, ele pequeno, eu levava a almoçar, eu saía com ele. Eu nunca deixei por cliente, por nada, o Murilo de lado. Mas isso sou eu. E eu não posso cobrar isso da Tabata, da minha parceira, da minha esposa, não. Isso é o Danilo que ele fez isso. O quanto importante é para vocês, e aí eu acho que a resposta a gente vai dar para todo mundo, né? Exato. É o casal entender as suas diferenças e onde se soma, né? Porque E não as nos faz melhor ou necessidades, pior. né, que vão Só- surgindo de acordo com a função de cada um no trabalho. Não, e eu falo pra vocês, assim, eu falo pra ela direto, são 21 anos junto. A Tabata é difícil demais. A Tabata, assim, eu falo que se Não existe... esquece que quando a gente fala do outro, a gente fala Não, também sobre calma. nós, tá? Mas é muito Exato, legal não, isso exato, aí. mas eu vou Eu continuar. vou falar uma coisa daqui a pouco. Pode e falar, não, mas ninguém deixa eu tá continuar. junto à toa. Então, eu vou... O cara não deixou eu molhar o bico, pô, deixa eu terminar o negócio. Ainda bem que ele não gosta de falar A muito, Tabata né? é uma pessoa muito difícil. Ela sempre foi. E assim, ela teve problemas antes de estar comigo, que eu acho que isso bloqueou ela, e ela foi muito difícil comigo por muito tempo. Só que ao mesmo tempo a gente foi se completando e ela me mudou completamente. Ela me fez que eu virasse um cara mais ambicioso, ela fez que eu virasse um cara que olhasse pra frente, pro futuro e queresse mais, não me contentasse com várias coisas. Então assim, a gente foi se completando, porque eu também era uma pessoa difícil. Eu era uma pessoa cheia de crenças, que não podia ter dinheiro, que assim, era feio você gastar, tipo, ir num restaurante você não ia. Então assim, nós tivemos criações completamente diferentes. Então, eu acho que isso se completa. Bárbaro. Por isso que a gente está junto há tanto tempo. Você falou uma coisa muito legal. O quão difícil a Tabata é e o quanto que isso te deu tesão Exato. de encarar essa Eu dificuldade. gosto da mulher brava. Você gosta de ficar Tomar. difícil. Você gosta de ficar difícil, né? Fala a verdade. Tipo, então, eu vou falar uma merda. E é muito legal Eu isso já que você tá imaginei o que você ia falar. A gente não imagina. Então, é muito legal porque é esse o jogo. Que, como a gente gosta do outro. E muitas vezes a gente promove o outro ser desse jeito. Não, eu não trocaria. Eu brinco com ela, eu não trocaria nem de esposa, nem de sócia. Trocaria Porque, assim, ou troca? Não trocaria. A escolha, se eu falasse pra você, você vai escolher de novo, não, eu faria
tudo de novo. Com alguns ajustes, eu Nunca acho. teve pente momento fino. de querer trocar de sócia? Não quis matar. Não só se separar matrimonialmente, mas assim... De trabalhar? Nossa Senhora. Eu tô perguntando porque eu tive um momento de falar, Muitos, meu né? Deus do céu. Chega. Mas Não você dá. só pensou? O caos era tão grande no trabalho que eu pensei, o que é mais importante? É o trabalho ou é meu casamento? Mas você só pensou? Eu olhei pra Tabata na cara dela e falei assim, é insuportável trabalhar com você. Eu não aguento mais. E levantei e saí andando. Porque assim, a gente estourou de um ponto, porque assim, a Tabata, ela como que eu posso explicar? Gente, eu tô aqui, viu? Eu sei. Você pode falar, viu? Olá, audiência! Você Eu tô aqui! É de você hoje o assunto, Você pode né? parar. Você falou, mano? Vamos fazer a thumb assim, pá! Pá. A Tabata é uma líder. Entendeu? Só que assim, e aí eu não gosto de que mandem em mim. Eu tenho meus defeitos. Só que daí o que acontece? Ela, como líder, ela vem e manda. Daí eu falo, não, mas eu vou fazer a hora que eu... Não, você vai fazer agora. Eu falo, não, agora Aí eu não tá vou fazer. sendo infantil. E aí é onde a gente começa a brigar. Só que o que acontece? E até um dia que eu acho que isso que é bom, você que tem esse relacionamento, tá? Casado e trabalha junto, você entender que nenhum dos dois estão certo. Principalmente quando é uma empresa. Você tem que olhar a empresa. Se a empresa, o que a empresa precisa? Não é nem a Tabata, nem o Danilo. Então demorou um pouco pra gente entender isso. E um dia ela queria fazer um negócio, eu falei, Tabata, pelo amor de Deus, respeita a minha limitação. Você tá querendo que eu faça uma coisa que eu não sei fazer. Eu estou tentando. Isso Quem foi uma tenta época. não consegue. Foi uma época, então, não é essa frase que você tá usando demais, às vezes ela não entra no momento certo. O que acontece? A gente estava sem funcionário, sem dinheiro, eu assumi toda a responsabilidade de todos os funcionários, eu não sabia fazer alguns trabalhos, e eu estava tentando. E assim, a palavra é tentar, porque eu estava olhando no YouTube e vendo como que fazia, mas eu não sabia. E ela querendo agilidade que saísse do jeito que o outro funcionário fazia. E foi aí que a gente teve esse primeiro que eu falei pra ela. Aí depois ela sentou comigo e falou, não, acho que eu tô pegando pesado. Eu falei, não, na verdade, amor, a gente só tem que se organizar. É o que a empresa precisa. Porque a Tabata, assim, se você é cliente dela, ela vai te entregar o mais rápido possível tudo. E ela vai passar por cima de todo mundo. Na agência era assim, você lembra, né? Ela vai fazer. E eu falava, não é assim. Se você deu 48 horas pra ele, a gente tem 48 horas pra entregar, não é em 2 horas. Ah, mas você consegue fazer rápido? Eu falei, consigo, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer daqui a pouco, quando estiver próximo do prazo. Aí brigamos, tudo aí entrou o Eric, ajudou a gente pra caramba e tudo isso. Mas isso só aconteceu, voltando lá no começo do podcast, quando a gente começou a trabalhar mais interno, atendendo clientes mais interno e menos externo. Porque quando a gente circulou, que você ficava mais na rua, fazendo visitas, fazendo tudo, a gente não tinha esse tipo de problema. E aí, quando ela ficava na rua, ela chegava em casa e eu querendo falar, até um dia que foi muito engraçado. Você lembra que você Ele falou quase pra não mim? quer falar. Ela olhou pra mim e falou assim, amor, você entende uma coisa? Eu fico o dia inteiro com gente. Eu chego em casa, eu não quero ver gente. E ela chegava, eu marcava com meus primos, com os galera pra ir comer pizza em casa. E ela ficava pistola comigo. Aí um dia que ela falou, bozinho, eu entendi. Falei, caramba, é verdade. Quem tá aqui dentro o dia inteiro, dentro do escritório, que é o escritório é em casa, sou eu. Ela não tava. Então, pra ela chegar em casa, ela quer tomar um banho e sentar no sofá. E eu quero conversar, e eu quero ver pessoas. Então, eu entendi e respeitei. Aí veio a grande obra-prima da minha esposa de montar um podcast. Aí eu não preciso mais, porque agora eu converso com pessoas. Aí ela pegou a sua vontade de falar e de ver gente com... Eu vou vamos montar ganhar o dinheiro com monocast ainda. isso. Monocast. Mas vou falar sozinho. Tá, mas você falou bem pouquinho até agora. Normal. É. Normal. E aí me conta uma coisa, nesse contexto todo, nessa né, frigideira toda. Né? Nesse assado aqui. Qual seria a dica que você daria para as mulheres que sonham em trabalhar com seus maridos? Você tá querendo que eu faça isso mesmo? Sim. A partir do teu ponto de vista. Contribuir com elas. Qual seria a dica que você daria para elas? Primeira coisa, se ela sabe exatamente, se ela conhece quem é a pessoa que está do lado dela. Bárbaro. Se ela sabe realmente se ela idealiza e sonha ter um marido próximo ou se ela conhece a fundo para ter um marido que naquele momento não é marido, ele está numa outra função, junto, atuando no trabalho. Bárbaro. Porque ficou aí a questão da pandemia com resquícios para as pessoas entenderem que quando elas começaram a se ver em outros papéis, né? Não é só de esposa, não é aquele tempo
mínimo, as funções dentro da empresa, o que cada um faz, e não tem isso bem designado, degringola tudo. Show. Então, hoje, eu não tenho mais tantos contatos com casais, tá? Assim, do nosso círculo hoje, não são tantos. Mas se sai do prumo é porque as pessoas não se conhecem. São dois estranhos que habitam no mesmo local. Show. Mas eles não se conhecem a fundo. Por mais que tenha ainda uma relação, eles não se conhecem. São personalidades distintas até quando estão separados. Você vê que não existe nenhuma sinergia entre o casal. Você falou uma coisa que me ressoa assim. Cuidado com o romantismo. Porque às vezes a gente romantiza, né? Que trabalhar junto, viver junto. Talvez o início... Não é que é Assim. ruim o tempo todo, mas se você não consegue dar um passo para trás e ter uma visão ampla diante do acontecimento ou do problema ou da situação que você está vivendo dentro da empresa, você generaliza e faz acabar o tesão, a admiração, o respeito, o carisma, e aí é ladeira abaixo. Casamentos Bárbara. acabam por esse desgaste excessivo da relação constante e diária. E você falou, né, deles não se conhecerem, que uma coisa é se conhecer chegando só à noite, final de semana, e no meio de tantas outras atividades, às vezes os filhos preenchem muito a vida do casal, né? Mas a hora que você está 14 horas ali convivendo e os estresses aparecem, você vai conhecendo você vai conhecendo 360 graus, né? Aquela pessoa que você não convivia tanto. E esse desgaste leva o casamento para uma prova, né? Para uma prova de fogo mesmo, porque se não tiver um acordo, que é o nome do podcast de vocês, se não tiver um alinhamento... Bem alinhado. Bem alinhado, que é o nosso. Mas, na verdade, a comunicação e como é que nós vamos preservar nosso casamento, apesar de ter um negócio. O que vem primeiro? E os nossos filhos, né? No caso, nossos filhos já são adultos, mas e quando tem filho pequeno? Né? A demanda é muito maior. Como é que tudo isso anda junto, mas cada um no seu lugar de respeito e entender, estamos juntos para quê? Essa empresa tem que ter um propósito tão grandioso, tão superior a isso, para que não seja um problema, e sim uma solução. E nós estamos falando só de casal e trabalho. Se a gente der um passo além, a gente vai falar sobre os funcionários que estão envolvidos nisso tudo, que vira quase uma família. E depois a gente também vai falar do quanto a família está envolvida nisso e interfere na empresa. Eu não sei vocês, se já tiveram família dentro da empresa, você acabou de falar, né? Uhum. Teu irmão, talvez. Então, é um ambiente de uma complexidade, trabalho e família, porque eles têm a ver com a nossa base. A base de sustentação. Família, ligada à nossa sustentação emocional, à nossa continuidade de vida, né? Um dos princípios. E trabalho, que é remuneração, pagar conta, entrar comida, ter casa, sonhos, né? Então, assim, são as duas coisas mais importantes. E você falou de funcionários, eu lembro de uma fase, que as fases mais desafiadoras, né? Que nós fomos buscar nossos mentores, né? Porque chegou uma hora que precisava de alguém de fora com mais experiência do que nós tínhamos para a gente se posicionar ali, quem faz o quê, aonde, quando. Porque se nós brigássemos, as vendas caíam, era nítido. E chegou uma hora que nós fomos aprendendo a administrar os problemas e blindar a empresa, né? Blindar funcionários, blindar quem poderia ser afetado com aquilo. E nós tínhamos um código de determinados assuntos. Se tivesse um nível maior de estresse,
A gente saía da empresa, porque na época nós tínhamos a empresa física, com os funcionários, a gente tinha um código. Vamos lá tomar um cafezinho na padaria? Vamos Já voltar na sabia praça? que tinha Porrada na algum rua. BOzinho para conversar. Mas, Ema, E aí nós íamos, conversávamos tudo e tínhamos um outro código que era: entrou em casa, não se fala mais no trabalho. Só que hoje a gente mudou a configuração. Mas cada casal tem essa oportunidade, né, de criar um código para colocar cada coisa no seu lugar. Os ritos, os rituais, né? Porque a gente é muito ritualístico, né? Quais são os rituais que a gente tem que preservam o que é importante? Quais são os rituais que a gente tem que vai dar conta dos estresses, porque vai ter estresse. Quando a gente se propõe a trazer casais, empreendedores, é para a gente poder somar com pessoas que também vivem esse processo e não só se identificar com a gente, mas assim, o que nós já fizemos que deu certo. eu adoro entrevistar no podcast casais. Porque assim, a gente vai pegando informações, né? A gente brinca, que a gente faz muita consulta gratuita no podcast. Porque você vai pegando insights daquela pessoa, o que eles fizeram que deu certo, o que eu poderia melhorar no meu. Uma coisa que eu acho que mudou muito, e acho que para muitas pessoas, é essa questão de a gente não ter mais um lugar físico com outras pessoas trabalhando. Então, assim, 90% do tempo sou eu e a Tabata. Uau. O resto é fora. Então você conversa ou só pelo WhatsApp, ou faz uma call, alguma coisa, alinha esse colaborador e é só eu e a Tabata. Então assim, não tem outra pessoa para conversar, não tem outra pessoa para, vou brincar, eu tive uma ideia agora, quando eu tenho ideia eu vou contar para ela. E às vezes eu encho ela de ideias e que a cabeça dela fala, que saco, Danilo, não para de ter coisa. Porque eu não tenho outra pessoa para eu soltar isso e falar, o que você acha disso daqui? Então acho que isso prejudicou um pouco as empresas. E você também, porque você tem essa necessidade. Total. Quando eu uma vez virei e falei pra ele assim, meu amigo, se a gente for morar... Meu amigo já tá bravo. Não, um dia que eu virei e falei pra ele assim, a gente vai pra algum lugar morar... E ele, não, mas e a família, e os nossos conhecidos? Eu falei, só você me basta. Ele ficou louco. Como assim, só eu? Ele tomou aquilo como uma ofensa, entende? Porque Olha. pra mim, tem ele, tô completa. Agora, pra ele, Nossa, não. gente. E as pessoas, e o vizinho, e o... Preciso Entendeu? conversar, Félix. E o tiozinho que vem vender o pão na porta de eu preciso casa, sei conversar. lá. É assim, a Tabata, por mais que ela fale, basta, lógico, dependendo, pra mim é excelente estar só com ela. Só que assim, o que anda acontecendo muito, e eu acho que essa é a nova geração acontece, a gente se pega muito falando de trabalho. E às vezes eu quero outra pessoa pra mim falar de qualquer... Hoje aconteceu uma coisa que ela me deu uma alfinetada, porque eu conheço, né? E aí eu respondi numa boa e ela entendeu e ela falou, nossa, verdade. Eu estava na sala, e eu tenho uma coisa que eu gosto muito de assistir, que é sobre bicho. Adoro. Então eu tava lá com o programa do Richard Ramusso, eu adoro assistir desde criança e eu tava assistindo. Ela sentou do meu lado do sofá, porque ela veio me trazer um docinho, e falou assim pra mim, você tá na profissão errada. Você deveria trabalhar com alguma coisa de bicho. Daí eu olhei pra cara, por quê? Então eu deveria estar consumindo algum podcast? Ela falou, Eu falei, mas esse é o meu momento de lazer. Eu acabei de almoçar e eu tô no meu momento de lazer. Ela falou, vindo por esse ponto, você tá certo. Eu falei assim, por quê? Eu consumo o dia inteiro o trabalho. E em algum momento eu preciso relaxar em alguma coisa. Entendeu? Então eu prefiro sentar ali, tô vendo uma coisa, distraído, que eu gosto e acabou, né? Como eu gosto daquele trato feito, tem alguns programas que nem à noite eu gosto de assistir alguma coisa que desliga a minha mente. Porque a Ema já falou, eu sou acelerado. Você já me olhou, a minha cabeça, ela é a 1000 por hora de ideia de tudo. Se eu ficar vendo coisa, eu vou ter, essa noite eu nem contei pra Tabata. Eu acordei e eu desenhei um projeto essa noite, tá ali no papel. De manhã eu desci pra cá pra escrever ele pra mim não esquecer. Então assim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu acordei, Tá uma na pastinha ideia dos projetos. E eu sou muito parecida com você, só que eu não falo tanto. Mas a cabeça tá aqui, querendo interromper vocês e trazer várias vertentes desse Você vê que assunto. o podcast me ajudou? Não tenho dúvida. Eu sou apaixonada por podcast também por isso, porque é muita coisa que surge e que engata e são ideias novas, né? Pensar fora da caixa e... No começo eu cortava muito, né, amor? Até um cara escreveu um comentário no acho que
Não Foi tinha bem no começo. Não tinha nem 40 Deixa ela episódios. falar. Não, deixa o convidado falar. Ah, Uau. isso aqui que eu fiz, na hora. Eu respondi o comentário, nunca mais fiz isso, não façam isso, tá? Respondi, você quer falar? Monta o seu podcast, pô. Monta o seu, você fala do seu jeito. O meu é meu, eu corto o convidado a hora que eu quiser. Olha que ser adorável. Entendeu? Aí Que amorzinho. depois eu mudei, eu entendi. Tanto é que acho que 90%, né, dos comentários que a gente tem no nosso canal é de que um dos melhores podcasts que eu assisti, eles deixam o convidado falar, eles não interrompem o convidado. Eu falei assim, mas isso foi muito Nossa, aprendizado. melhorou. Muito teve aprendizado da minha Ninguém parte. sabe quanto Porque de a cabeça tá assim, ó. terapia teve. Vamos falar. E aí, pensando nesse movimento, Danilo, o que é que você aconselharia quem está pensando em montar um negócio com a parceira de trabalho? O que você contaria para Ou ele que hoje? tá lá num estresse louco. Primeiramente, Cuidado, você tá sendo gravado. não tenho medo, não. Primeiramente, eu acho que você tem que entender a responsabilidade de cada um. Vamos falar que a mulher, ela vai ser a especialista de vender algo e o marido vai apoiar. Então, ele tem que se colocar na posição de que como ele vai apoiá-la. E em momento algum, ele querer chegar e querer ser mais que ela ou não. Se for ao contrário, a mulher é a mesma coisa. Se ela assumiu, a gente vai trabalhar junto, e você que é o cara e eu vou te apoiar aqui, se apoiar e ter esse conjunto de ideias, tá? Que eles funcionem junto. Porque senão lá na frente isso vai ter um problema. Porque hoje a gente tem muito problema de ver marido que não suporta a mulher que ganha mais dinheiro do que ele. Entendeu? Ele não aceita. Porque marido que vai com os amigos ficam, não, mas você é um idiota, porque eu passei por isso pra caramba, nossa, eu falei, cara, e todos esses meus amigos estão separados, tá? Ninguém conseguiu construir uma família sólida, eles têm filho, mas separaram, e eu continuo junto. Então, assim, eu fiz a minha escolha, e eu sei a escolha que eu fiz. Então, o que eu aconselho é entenda o lugar de cada um, vai ter desavença, vai brigar, vai ser tudo. Se é os dois que vão estar à frente do projeto, então limite ali o espaço de cada um, tente definir funções. Eu sei que é muito difícil, nem eu e a Tabata a gente consegue fazer direito, mas um compreender o outro. Então, se agora é a hora da Tabata, eu tô aqui atrás de suporte, vou ajudar, agora é a hora do Danilo. Então, fica nessa. Mas o casal entender isso, porque senão lá na frente isso vai custar muito caro. Claro. Porque se não tiver isso definido, Félix, vai acontecer ou do homem ou da mulher, um olhar para, mas quem sustenta sou eu. E a gente tá vendo em casais próximos que aconteceu, que separou, voltou, não vou falar, de acontecer isso, e a pessoa não sabe como lidar com isso. Legal. É interessante que vocês dois falaram duas coisas significativas, né? Porque como consultor, mentor, a gente vai coletando assim os conteúdos e o aprendizado, né? A Tabata falou, se conheça. Conheça com quem você está, quem é a pessoa, né? Se seu marido, se essa sua parceira, ela tem o que é necessário para. E você estabeleça os papéis. Então, conhecimento, estabelecimento de papéis, alinhamento, e aí vai vir os acordos e como funciona. Isso talvez seja um dos grandes conselhos que vocês estão entregando para quem está começando. Olhe para você. Conheça quem você é, conheça o outro que você está e estabeleça os papéis a partir daí. E você tem algum conselho, amor? Eu? Primeiro assim, não vai nessa. Não vai. Se puder não ir, não vai. Vai se for. Não monte um podcast com a sua esposa, porque, assim, nem com seu gente, marido. Gente, saiba, você vai entrar num processo de evolução espiritual. Por que isso? Não é só um processo de evolução empresarial, nem de casamento. É um processo conjunto. Eu tô aqui digerindo. Acabou de falar. Ela esperava qualquer outra resposta, né? Mas, se você se propõe, eu diria assim, meu conselho é muito parecido com o que eles estão falando, mas eu diria, separa o sonho da realidade. Então, uma coisa é a paixão, que a gente vai fazer junto, vai estar junto. Isso é uma coisa muito legal. Mas, quais são os nossos papéis, qual a entrega que cada um vai fazer e quem que a gente precisa ajudando a gente nesse negócio. Precisa ter muita clareza disso. Passo anterior a saber os papéis, os limites, eu diria por que vocês querem montar a sua empresa? Lindo, Ou, isso aí. se essa empresa já existe, por que ela existe? Se a empresa falasse, ela diria para vocês assim, o que ela precisa? O que a tua empresa diria para você, casal que trabalha juntos? O que ela precisa? E
essa mensagem vai ter muita informação e, a partir dessa mensagem, você tem que avaliar se o que a empresa precisa é o que vocês dois estão entregando para essa empresa. Lindo. Porque eu posso ter sonhos diferentes do meu marido e a empresa ela existe por quê? Os nossos sonhos têm a ver com o motivo dessa empresa existir? Exato. Eu acho que muito isso legal. é o principal e depois é a administração de como isso vai acontecer. Por isso nós somos tão diferentes. Enquanto eu estou na prática de fazer a coisa acontecer, ela vem no contexto anterior, que é entender o que faz isso existir. Porque teve situações onde eu entrei num estresse assim, que eu falei, meu trabalho, eu não quero mudar. Eu já ajudei muitas pessoas a se transformarem, mas eu sei que tem alguma coisa errada. Né? Isso foi em 2015. Eu estava numa crise assim de avaliar mesmo. Vamos continuar juntos? Nós dois, ou é melhor eu fazer outra coisa, ou fazer do meu jeito e tal? E, na verdade, o problema era emocional e nosso. E este problema afetava a nossa empresa. E, a partir disso, que eu precisei cuidar daqui, das dores que tínhamos nós dois dentro do nosso casamento, e, a partir disso, curado, é que a empresa fez... Mas, se você me permite, o Félix ele pediu para a gente falar de situações para quem está pensando em trabalhar com o cônjuge, certo? Sim. Agora, e se a gente avançar e perguntar quais são os indicadores para quem já trabalha junto, saber se isso está afetando ou não no casamento? Muito bom. Muito legal. O que você diria? Pronto, então se eu já tô com a bola, você já devolveu para mim, os meus indicadores, porque de repente é diferente pro Dan, assim como para vocês. Cada um vai ser. Os meus indicadores para saber como está o meu relacionamento, o meu casamento, mesmo trabalhando, estando 24 horas juntos. A admiração ainda existe? Perfeito. Em alguns momentos, mesmo diante do caos instaurado. Existe nuances, porque às vezes a pessoa também não quer nem dar chance de enxergar a admiração. Existe? Então eu falo, ufa, ainda existe pra cacete. Então tá beleza. E envolvimento. Tô dando uma palavra bonita pra virar e falar assim, nossa, ainda a pele arrepia, dá aquela vontade de estar próximo. Existe um tesão ali. É o que vem depois, né? Existe? Então, se tem admiração e tem envolvimento, tá tudo bem. Então, o que tá afetando e o que não tá muito legal é o trabalho. É aqui, então, que eu tenho que melhorar o casamento já que o trabalho não tô conseguindo levar muito bem, então bora dar uma melhorada no casamento. Pra dar aquele tipo... eu diria tá tudo mais bem. um importante. Não sei se você vai falar, mas... Não, eu fico com esses dois. Isso. E Eu você, diria, quais são? eu vou falar o terceiro. Respeito. Respeito é assim, meu Deus, porque tem fases da vida que não vai ter tesão, mas o respeito é olhar para quem está do seu lado e ver o ser humano valioso que ele é. Mas ninguém admira se não tem respeito. Não, pode... Então, pra mim, eu acho que tá ali, tipo, junto. Não Andando sei, junto, tá andando junto. Mas é importante, assim, você trouxe duas coisas. O tesão, né? Que é assim, Admiração. e a admiração. E o envolvimento, Ela está trazendo um outro código, que para ela traduz como respeito. Que pode ter muito Que pra a ver mim com seria a admiração. mesma coisa. Mas tem um conjunto, né? Porque respeito, você vai ver que tem outras coisas envolvidas no respeito. Né? Porque o respeito, para mim, é assim, apesar de, às vezes, o casal pode estar vivendo situações dramáticas, onde teríamos motivos de ser até agressivos um com o outro, motivos de alguma situação atual. O respeito é eu dar um passo para trás e olhar para aquela pessoa que está do meu lado e não esquecer do ser humano que ele é. Apesar de, naquele momento, eu estar querendo matar, eu dou um passinho para trás e lembro
que ele é pai dos meus filhos, que ele é meu sócio, que nós temos uma história, que nós construímos algo valioso e que isso tem valor, né? E aí eu respeito o ser humano, isso não quer dizer que eu concordo com alguma situação difícil, mas como se fosse a base dessa relação Mas e, qual mais? consequentemente, Então, vai pra eu vou frente. acrescentar. Eu vou Põe mais uma, acrescentar. porque o caldo tá ficando legal. Como a gente O caldo tá. ficou bom, Como a né? gente tá, acho que ajudando outras pessoas com esse Sim. podcast, acho que esse é o nosso grande propósito, o canal, os podcasts em si, eles estão aqui para ajudar. Eu acho que assim, eu assino nos 3, mas eu vou incluir mais Por 2. favor. Ótimo, tá ficando bom. Eu acho vocês. o diálogo. Diálogo. Tá? O diálogo ele tem que existir e ele tem que ser muito sincero. Eu e a Tabata, a gente tivemos uma fase difícil, onde a gente teve um diálogo, e ela veio perguntar pra mim, que a gente estava muito brigando, ela falou assim, mas assim, você tá... O que tá acontecendo? E eu falei pra ela, tem algum problema com o nosso relacionamento? Eu falei assim, você é uma esposa perfeita. Eu não tenho o que falar do nosso relacionamento. Ela olhou pra mim assim, por quê? Eu falei assim, eu te amo, como mulher está maravilhoso, mas como sócia está insuportável trabalhar com você. Show. Então, a gente teve esse diálogo de entender. Entre eu e ela, zero problema. Mas na sociedade estava... Então, assim, e ter o diálogo e ser aberto e conversar. Porque quando a gente conversou, eu falei assim, isso é uma conversa de adulto. Sim, gente Certo? madura. Não é sobre a Tudo minha que ele tá esposa. falando. Eu estou te dizendo pra você dessa maneira, né? E eu acredito que fora tudo isso que vocês falaram, eu acho que tem uma coisa que pega muito... Ele não falou ainda. Calma, não, mas Tem ele mais é o uma, último, tem tem mais mais uma. uma. Posso falar duas? Posso falar duas? Pode, Deixa eu ver se minha consciência tá Pode, deixando. pode. Consciência, eu posso falar E eu acredito que, ó, me perdi no raciocínio, tá vendo? Eu ia falar do diálogo e era mais uma, eu esqueci. Eu acho que união, tá? A união do casal. Essa união, ela tem que existir, ela tem que ser muito definida, velho. Porque uma briga, falta dinheiro, uma empresa, dá a desunião, se afastam. Então, eu acho que o diálogo e essa união, pra mim, eles são muito importantes pra jogar nesse caldo aqui dessa sopa que a gente tá fazendo. Paquerão, então você falou diálogo, união, respeito, admiração e Envolvimento. envolvimento. Então, tesão. E isso tudo pra gente saber o quê? Eu quero saber Se de tá você. legal ou não, né? E E aí, você, amor? o meu olhar tem uma coisa assim. Tá prosperando? Se tá prosperando, tá legal. Se não tá prosperando, tá alguma coisa pegando. Então, prosperidade é fundamental. Outra, tem propósito? Tem um motivo maior para tudo isso acontecer? O sacrifício tem Pra mim, um não, objetivo lá na frente? Tudo. Porque não precisa ser sacrifício, pode ser legal. Mas assim, tem um propósito, tem algo maior para tudo isso. Então, para mim, são duas coisas assim meio antagônicas, né? Que é grana, dinheiro, prosperidade, né? Então, expansão. A coisa está fluindo. E para quê? Para onde nós estamos indo? Então, essas duas coisas, para mim, elas precisam estar muito claras. E claro que vocês estão trazendo assuntos que balizam. Então, se a gente fizesse um painel, a gente passa em situações aqui que vão de questões práticas, né? Que a gente está falando de grana, tesão, né? Até questões mais subjetivas, né? União, respeito. E acho válido salientar que o pensamento da esposa ou do marido com relação a o panorama do casamento, se já está trabalhando junto, tem que tomar cuidado para não generalizar. Ai, ele tá péssimo comigo, mas é um bom pai. Não porque ele que cuida, né? Ou ela que é uma boa mãe, ela que leva as crianças, que cuida. Não é sobre isso. Porque as pessoas também se perdem no casamento, ele traz a rotina familiar. E acho que é bom tirar isso, não é que não é para levar em conta. Mas neste momento, você está olhando da relação de dois. Sim. Porque senão não teria o terceiro ou o quarto, não teria surgido os filhos. Relacionamento é a dois, né? Então as pessoas às vezes levam em conta assim, não, mas no casamento... Não, o casamento não tá muito legal, mas poxa, ele é um bom pai. Nossa, ela cuida maravilhosamente bem dos filhos, tá o tempo todo... Parou de trabalhar por conta das crianças, então vou continuar com ela. Pronto, aí já tá tudo errado. Mas aí onde eu falo que eu chego no diálogo. Eu e a Tabata, a gente tivemos um momento, no podcast já, que ela entrou numa mentoria, e a mentoria era no dia
do podcast. E eu fiquei muito bravo com ela. Mas muito bravo. E falei, você tá errada. E ela nunca erra, né? Errado sempre tô eu, né? Eu pedi pra Deus uma mulher tão certa que eu vivo errado agora. Mas tudo bem. E aí... Ele atende, né? Ele atende, cara. E aí eu falei pra tal, até esse pensa, eu fiquei bravo. Só que daí eu fui pensar sozinho. Eu falei, eu não tô tão bravo, eu estou chateado. Porque eu acho que ela tá fugindo um pouco do propósito. Será que sou só eu que tenho esse amor e esse propósito pelo podcast? E ela não tá tanto, e ela está vendo um outro lado, porque ela tá querendo dinheiro, não sei o quê. E aí eu parei, falei, briguei de novo, mas eu parei. E aí eu acho que eu fiz 2 episódios sozinho. E aí eu parei e falei assim, eu vou resolver. O cara que solucionou no problema. E eu cheguei pra ela e falei, a gente vai mudar o dia do podcast. Ela, por quê? Eu falei, porque pra mim não faz sentido fazer o podcast sem você. Então a gente para. Não, a gente troca o dia. Não, se eu não trocasse o dia. Foi por isso. E aí eu troquei, ela vi e eu falei pra ela isso. Eu falei assim, um dia não poder, como esses dias eu não tava, eu estava viajando, é ok. Mas você trocar, porque ela, do jeito dela, falei assim, eu não posso deixar com que ela, toda vez ela ache que, pô, peraí, vamos trocar, não tem. E eu, porque começa a andar um pra cada lado. Sim. Eu falei assim, não tinha por que eu fazer o podcast sozinho. Isso era o propósito. Tudo bem, ela tem um quadro dela, que é do Acordo com Elas, que é só ela, é definido. Isso já foi definido antes, é um quadro com mulheres. Então, é só ela. O nosso é a gente. E aí eu vi, só que tem que ter o diálogo. Eu poderia ser explosivo, eu poderia ter xingado, ter trocado e sempre jogado na cara dela, troquei por conta de você. Não, mas era provisoriamente, porque eu acho que era o quê? 2 meses? A cada 15 dias acontecia isso. E a gente tava na onda de fazer só ao vivo, né? Então não tinham gravado. Então assim, você tem que achar uma solução. Antes de você brigar no relacionamento, que é o diálogo, acho que tudo isso que a gente jogou aqui pra fazer uma sopa gostosa pra quem tá em casa, é entender e se olhar também. Olha no espelho e fala assim, o que eu poderia fazer pra mudar e resolver, pra não gerar esse atrito aqui? O que nós chamamos de autorresponsabilidade. Exato. E aí, como nós temos uma autorresponsabilidade sobre a condução desse trabalho, né, tá chegando no fim. Então, eu tô aqui pensando, gente, tem que marcar um outro episódio, vamos marcar porque outro? Vamos, vocês topam? às vezes o casal começa junto, dá certo, prospera, tudo flui. Só que o tempo passa e alguém pode despertar para um novo sonho e isso não quer dizer que não ame o marido. Exato. Isso significa... E simplesmente, às vezes, ela pode ter um outro projeto, né? Ela, um exemplo. Como a gente já atendeu casais que eles montaram um negócio e no meio do caminho a esposa quis sair. E foi muito difícil do marido aceitar a saída dela, só que ela estava indo atrás de um projeto que o coração dela pulava. Mas aí vai no meio da conversa que eu falei. Você tem que estar bem alinhado pra você entender isso. Porque que nem hoje a Tábua tá à frente das mentorias, que nem ela tem uma mentoria só pra mulher, eu não participo dessa mentoria. Eu tô no bastidor aqui ajudando ela em tudo que ela precisa pra essa mentoria rodar. Do podcast a gente faz junto. Algumas outras coisas ela faz. Então eu não ligo. Só que eu acho que existe uma coisa também que a gente tem que deixar bem salientado aqui. O ego. Ele é o nosso aliado e é o nosso... Exatamente. Porque tem pessoas que ela não vai deixar o cônjuge do lado brilhar mais do que ela. E ela ofusca os dois. E, portanto, autoconhecimento, dedicação, empenho na relação, na comunicação. Eu quero convidar para que a gente possa dizer para Mas já galera, acabou? Já. Não, acabou. Pessoas, chegamos no final. não. Se deixar, a gente pede pizza e continua nós vamos aqui. embora com esse processo. Obrigado, amor, por estar aqui comigo, nesse processo com essa turma toda. Né? Sim, eu Obrigado queria agradecer ao vocês. ao casal, Uma amigo, honra. parceiros. Porque vocês são amigos do coração. Vocês também. Né? A gente gosta muito de vocês. A gente tem um Temos orgulho muito grande aprendizados. de ter vocês próximos São e nossos ver, mentores, e né? ver esse projeto que de um papel se tornou um canal que está crescendo demais. Graças a vocês. E A vocês vocês também. façam, continuem fazendo essas oportunidades surgirem na vida das pessoas. Né? Amém. Vocês são exemplos desse processo. Obrigada. Então, muito obrigado. Obrigada, gente, que é grato. Obrigado. É isso. Obrigado, meu Obrigada, amor, por amor. estar aqui. Obrigado, galera. Tudo de bom para vocês. Se vocês curtiram, vai lá, dá um clique, dá um Até like, o vai ser muito legal. próximo Obrigado, episódio. pessoal. Obrigada por ter assistido até o final e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.